Pastor, amém? Você fecha os seus olhos e nós vamos orar, você ore livremente, vamos praticar a oração unânime, amém? E nós vamos orar por ele nesse momento, amém? Pai, obrigado por esse momento, obrigado, Pai, porque estamos juntos nesta noite para fazermos aquilo que você já designou que nós fizéssemos. Obrigado por esse momento, Pai, de junto com a igreja, nossa igreja local, orarmos pelo nosso pastor. Somos gratos pela vida dele, Pai. Somos gratos pelo seu pastoreio. Somos gratos, Pai, pelos seus conselhos, pela sabedoria, pelo que ele exala de você em nós, Pai. Nós oramos para que tudo esteja correndo maravilhosamente bem na sua vida, um bom retorno guardado pelo Senhor. Sabemos, Pai, que estamos com os nossos corações saudosos dele, Pai. E nós oramos por uma cobertura sua, uma proteção, um guiar do Senhor sobre a sua vida, Pai. No nome de Jesus, quem crê, diga amém. Aleluia, obrigado, louvor, excelente trabalho, pode se assentar. Eu queria começar esta noite lendo um versículo que você conhece bem, que é Hebreus, capítulo 10, e o versículo 25. Hebreus 10, versículo 25. Eu sei que é um versículo que você conhece, já ouviu várias vezes, várias ministrações sobre ele. É um conselho maravilhoso esse versículo, sabe? O pessoal da mídia é tão rápido, tão eficiente. Já colocaram o versículo aqui, olha que interessante, versão Almeida, revista e corrigida, não é isso? Diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Há uma bênção em congregar. Amém? Você fica feliz por isso? Há uma bênção em congregar. Há uma bênção em se reunir. Há uma bênção em estarmos juntos. Então nós não queimamos culto. Quer queimar culto, Carlos? Queimar culto é nós faltarmos culto, sabe, assim, por nada, por nenhum motivo. Certo? Então nós entendemos como igreja, como verbianos que somos, há uma bênção poderosa em você congregar. Amém? Então é importante que todos nós, em todos os cultos, todas as reuniões, todos os eventos da igreja, nós tenhamos essa prioridade alta. Amém? De frequentarmos, de nos reunirmos e ao estarmos aqui, participarmos. Amém? Eu quero você envolvido no que eu tenho para falar com você. Eu quero falar nesta noite sobre duas mesas. Diga, duas mesas. Duas mesas me chamaram a atenção na Bíblia e eu quero compartilhar isso com você. Amém? Mesa é lugar de honra. Diga, mesa é lugar de honra. Diga, mesa é lugar de alegria. Diga, mesa é lugar de comunhão. Amém? Então eu vou compartilhar com você rapidamente, no tempo que eu tenho, sobre duas mesas na Bíblia que me chamaram a atenção. A primeira mesa que me chama a atenção está em 2 Samuel, no capítulo 9. E eu vou começar no versículo 1. Eu acho que o pessoal da mídia vai nos ajudar e vocês podem abrir aí, tá tudo certo, tá bom? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Tem uma informação interessante. Veja o que diz. Certa ocasião, ou seja, num tempo impreciso, em dado momento, o rei Davi, ele fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então veja, o rei Davi, ele já era um rei aqui nesta passagem, ele estava reinando sobre Jerusalém, e numa certa ocasião, ele faz uma pergunta. Ele faz uma indagação. Deixa eu avisar você, que Deus gosta de honrar. Amém? Deus tem prazer em honrar.
Jesus disse quando ele esteve aqui, se alguém me ama, meu Pai o honrará. Amém? A sua empolgação é bem importante para com a palavra. Se alguém me ama, meu Pai o honrará. Então o rei Davi, nesta ocasião, ele estava querendo demonstrar isto. Honrar alguém. Mostrar bondade para com alguém. E naquela época não tinha computador. Não tinha nenhuma ferramenta de pesquisa rápida. Então ele simplesmente pergunta: tem alguém da casa de Saul que eu deva honrar pela minha aliança, pelo meu pacto que eu fiz com Jonatas? Deixa eu te avisar também que Davi fez uma aliança com Jonatas. E eles combinaram o seguinte: se um deles viesse a morrer, o outro cuidaria dos seus descendentes. Eu não sei se você lembra disso, mas esse foi o combinado. Uma aliança entre dois homens. Davi, diga Davi, e Jonatas fizeram esta aliança, esse combinado, esse trato. E o que aconteceu é que Davi faz essa pergunta. E alguém vem trazer a resposta. Versículo 2 diz assim: então chamaram Ziba, diga Ziba, bonito nome, né? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Ele disse: sou teu servo. Esse é o versículo 2. Deixa eu lembrar você que Saul era o inimigo de Davi, certo? Mas a aliança que ele tinha para com Jonathan era tão forte que fazia Davi ir além disso. Ele queria ser leal à amizade, ao trato que ele fez com Jonatas. E a resposta veio através de Ziba. No versículo 3 está escrito assim: perguntou-lhe Davi, a mesma pergunta que ele fez no versículo 1: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Qual foi a resposta? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas. Não é isso que está na sua Bíblia? Ainda há um filho de Jonatas. Mas tem alguma coisa a mais, não tem? Ziba trouxe uma informação a mais. Qual era a informação? Olha, ele é aleijado dos pés. Carlos, o que isso tem a ver com a mesa? Aguarde. Você vai ver o que isso tem a ver com a mesa. Então Ziba trouxe essa informação. Olha, tem sim, tem o filho de Jonatas aleijado dos pés. Até aqui falou o nome dele? Claro que não. Então no versículo 4, o rei pergunta a Ziba: onde está ele? Onde está esse aleijado dos pés? A resposta veio. Ele está na casa de quem? Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Ziba deu uma informação precisa. Olha, ele está na casa de Maquir, lá em Lodebar. Lodebar era um lugar esquecido, era um lugar longe, era um lugar, podemos assim dizer, feio. E era lá que esse descendente de Saul estava. Esquecido, longe, solitário. Você também estava assim um dia, e eu também, lá no mundão, largado, solto, perdido. Como diz a Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 23, que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Uma hora dessa, num domingo, muitos de nós, no passado, estávamos fazendo tanta coisa ruim, não é? Era o nosso Lodebar. E Mefibosete, que você vai descobrir daqui a pouco, que é o nome dele, estava nesse lugar. E olha a ordem do rei, no versículo 5, e eu queria que você lesse comigo.
Versículo 5 diz assim, vamos juntos ler, 1, 2 e 3. Então, quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Segura aí. Então veja, precisava alguém trazer Mefibosete, porque ele era aleijado dos pés, não podia vir caminhando sozinho. Amém? Quantas pessoas hoje foram convidadas para vir ao nosso culto e vieram com as suas próprias forças e pernas? Amém? Porque podem andar. Mas esse Mefibosete, ele não podia, porque ele era defeituoso dos pés. Ele sofreu uma queda na infância. E foi uma queda terrível. Ele ouviu uma notícia de que o seu avô e o seu pai haviam sido mortos numa batalha. Então a sua babá, a sua ama, pegou o Mefibosete para fugir, e quando ela pega, ela deixa ele cair. E ele novinho caiu e ficou aleijado dos pés. E ele teve que ir para longe, para esse lugar chamado Lodebar. Ele que era um descendente, ele que poderia ser um rei futuramente, porque ele era da linhagem, mas ele ficou nesse lugar esquecido. E agora Deus provoca Davi, Deus mexe com Davi, é Deus que está fazendo isso, é Deus que está por trás de tudo isso, porque Deus queria honrar Mefibosete. É uma honra para você estar numa reunião como essa. Amém? É uma honra para nós estarmos nesse ambiente de alegria, de bons conselhos, de comunhão, de estarmos juntos. Amém? Livres de tanta coisa horrível que acontece todos os dias. Então diga, eu estou. Diga com mais animação. Eu estou num lugar de honra. Aleluia! Você está no lugar de honra junto comigo? Então o rei mandou trazê-lo. Eu imagino essa cena. Não está ali o que eu vou falar. Eu vou parafrasear. Tá certo? Eu imagino essa cena, cara. Alguém chegando lá na casa do seu Maquir. Seu Maquir! Era mais um dia na vida do seu Maquir. Para Deus, não. Era o dia. Amém? O seu Maquir atende que é. Estão chamando Mefibosete. O quê? Mefibosete? É. Mas quem está chamando Mefibosete? O rei. O rei está chamando Mefibosete. Eu imagino que Maquir deve ter até tremido, se estremecido. É o rei, é. Então, para levar Mefibosete, tiveram que carregá-lo. Tiveram que ampará-lo. Certo? Que bom que Mefibosete tinha pessoas para fazer isso. Amém? Me lembra até aquele aleijado lá que desceu pelo telhado, tinha 4 homens que o pegavam. Como é bom viver em relacionamento, em comunhão com pessoas. E a igreja é um ambiente disso, de comunhão. Mesmo nós sendo tão diferentes na personalidade. Amém? Mas aqui é um lugar maravilhoso. Diga, eu estou num lugar de honra. E lá vem Mefibosete, com a sua mentalidade, né, de esquecido. Como Leila bem ministrou aqui domingo, né? Quantas pessoas se veem pequenos, se veem como um vermezinho de Jacó, e lá vem Mefibosete. Irmãos, olha o versículo 6 o que diz. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, a primeira reação dele foi de prostrar-se, com seu rosto em terra. O rei pergunta se é ele, e o rei fala com ele, não tenha medo não. Não precisa ficar com medo de mim não. Versículo 7 diz isso. Não tenha medo. Ou seja,
fique tranquilo. Eu que te chamei. Sou eu que quero te honrar. Você percebe? Poderia chamar mais pessoas? Poderia. Mas esse dia era o dia da honra dele. Amém? Uma palavra nessa noite pode nos salvarmos. Uma palavra nessa noite pode dinamitar o inferno. Uma palavra nessa noite pode destravar coisas na sua e na minha vida. Porque estamos num ambiente de honra. Amém? Um ambiente que é dedicado a Ele. É uma reunião cristocêntrica. Cristo é o centro desta reunião. A glória é dele. A glória é para Ele. Tudo é focado nele. Amém? Glória a Deus. Mefibosete, versículo 8, diz assim: prostou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes? Na sua Bíblia está assim? Confere aí para mim. Versículo 8. Mefibosete prostou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? É a forma como ele se via. E aqui nesta igreja, diante de tanta palavra que você recebe, você só recebe palavras colocando você naquilo que você é. Você é próspero, você é curado, você é sarado, você é protegido, você é preservado, você é da fé, você é da alegria, você é da unidade, você é do amor. Amém? A mentalidade dele era essa. Então no versículo 9, o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Ou seja, chamado à mesa para ser honrado, para ter todas as suas terras de volta e até mesmo as terras do seu avô. Esquecer do vosso trabalho.
que alguém tenha feito algum agravo a você, ainda que alguém tenha desonrado você, ainda que alguém tenha feito alguma ação danosa a você, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Deus é especialista em virar o quadro. Amém? É daquele tipo assim, ó, chega, acabou a palhaçada, virou a coisa. Deus é um Deus de bondade. Eu posso provar isso com a vida da Sulamita, eu não vou entrar nisso agora. Mas se você ler a história da Sulamita, do início ao fim, você vai ver que bondade poderosa Deus operou na vida dela. Ah, irmãos, é bom ler Bíblia, viu? Melhor que isso, só praticar. Mas ler Bíblia é muito bom. E aí no versículo 11. E aí eu vou encerrar essa primeira mesa, ok? Então Ziba, vamos ler junto? É bom, né? Então vamos. 1, 2 e... Como se fosse o quê? Filho de quem? Do rei. É isso que Deus faz. João capítulo 1, versículo 12 está escrito: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? É o que você é e que eu sou. Amém? Melhor que isso, só sendo filho de Deus. E agora deixa eu ler também, vocês lerem, eu fiquei animado para ler. O último versículo para encerrar essa mesa, que é o versículo 13. Conclusão, né? Então, Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Passou sempre a comer da mesa do rei. Essa é a mesa da honra. Amém? Mensalmente nós participamos de uma mesa aqui, uma mesa poderosa demais, não é? É tão bom ouvir do pastor as ministrações sobre ceia. E pode perceber uma coisa, se você ainda não percebeu ou se atentou: toda final de ceia é uma festa em alegria, porque comunhão remete a isso, a alegria. E eu vou mostrar para você agora, na segunda mesa que nós vamos ler a partir de agora. Isso está em Mateus capítulo 26, eu peço a você que abra, por favor. Mateus capítulo 26, no versículo 1 está escrito assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos? Algumas versões dizem a Páscoa. Essa aqui diz a refeição da Páscoa. Você percebe que há uma pergunta aqui? Jesus estava aqui em vida, em terra, e estava chegando uma festa que havia sido instituída lá atrás, quando o povo israelita saiu lá do Egito. Vocês se lembram que na véspera Deus instituiu a Páscoa, onde cada família deveria comer um cordeiro de um ano, macho, sem mancha, sem defeito, ou cabrito. Se a família fosse pequena, ela poderia se associar a uma outra família. Mas havia alguns princípios para participar dessa Páscoa. Era o princípio de fazer como Deus queria que fizesse. Primeiro, o pão tinha que ser sem fermento. Deveriam comer também vestidos, com os lombos cingidos, descalços. E até o cordeiro, para comer, precisava ser assado. Tinha uma série de instrução. Porque essa festa era uma festa partindo de Deus. Não era de Moisés, pelo contrário.
Moisés recebeu a visão e Moisés estava andando conforme a visão. E aí essa festa foi instalada, podemos assim dizer, e o povo de Deus passou a comemorar essa festa anualmente. Diga anualmente. Diga anualmente de novo. Então todo ano o judeu sabia que chegava um determinado dia, eles tinham que parar e comemorar a festa da Páscoa. Jesus não fugiu à regra. Como judeu, ele agora vai se preparar para a Páscoa. E quem preparava para ele? Quem é que assistenciava? Quem é que ajudava? Diga os discípulos. Os discípulos fizeram uma pergunta: mestre, onde é que o Senhor quer que a gente prepara a Páscoa desse ano? A resposta está no versículo 18. Mateus 26, 18 diz assim: ele respondeu: vê se você conseguiria cumprir essa ordem de Jesus. Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade. Até aí tudo bem, né? Você conseguiria entrar, ok? Procurasse quem? Como é que você procura um certo homem? Numa cidade. Você sai numa cidade, chega lá, estou procurando um certo homem, um certo homem, um certo homem. Parece que a ordem de Jesus parece que estava absurda, mas deixa eu já te adiantar para você, não estava. Quem estava contando, Henrique, era Mateus. Mas Marcos também sabia dessa história. Lucas também sabia. Vamos ver o que Marcos disse. Olha o que Marcos disse a respeito dessa fala de Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 13. Marcos 14, 13. Olha o que diz. Então ele quem? Jesus, enviou 2 de seus discípulos. Marcos já começou a dar pistas que a coisa foi um pouco diferente. Certo? Enquanto Mateus diz que alguns dos seus discípulos, Marcos diz 2 de seus discípulos fizeram o quê? Entrem na cidade e um homem carregando o quê, gente? Carregando um pote d'água virá ao encontro de vocês. Ficou mais fácil. E agora nós conseguimos entender isso. Então eles iriam à cidade, viria até eles um homem carregando um pote d'água. Tinha como errar agora? Não. Era só fazer o que precisava fazer. Homem carregar pote d'água naquele tempo era uma coisa meio incomum. Certo? Quem carregava jarros e cântaros eram as mulheres ou os serviçais. Então aqui tem algo poderoso nessa instrução de Jesus. Olha, vai vir um homem carregando um pote d'água e esse homem vai vir até vocês. E aí Marcos diz mais: vocês vão seguir esse homem. Não era para falar nada. Era só seguir. E aí Marcos diz: e diga ao dono da casa em que ele entrar, o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Uma mesa estava sendo preparada. Jesus já tinha tudo de antemão. Por isso ele dá essas instruções. E aí Marcos diz assim no versículo 15: ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Deixa eu mostrar 2 figuras para vocês, ok? Veja se vocês conseguem associar essa mesa que está sendo preparada com essas figuras que o Léo vai colocar aqui para nós. Tá certo? Eu acho que eles estão com 2 figuras ali na mídia. Era uma mesa mais ou menos assim. Difícil, né? Seria um anacronismo, né? Isso é uma mesa. É uma mesa preparada para um jantar. Poderia ser para o almoço. Você percebe ali
a excelência do lugar. Tem mais uma, não tem? Temos outra mesa, bem colocada, bem posta. As irmãs aqui entendem disso. Carlos está só falando, mas é vocês que entendem disso. Só que essa mesa aqui, segura nela aí, Léo, ela limita, diga limita, o número de pessoas para participar. Quantas pessoas são? Eita, vocês são rápidos, hein? Oxi. Eu vou precisar contar. 1, 2, 8 pessoas. 9? Eu não contei, viu? Não conferiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora não tem erro, não. Aí tem uma escondidinha ali, ó, o olhar. Oh, rapaz, um jantar que limita a 9 pessoas. No caso desse jantar e dessa mesa que Jesus está preparando, ele estava limitando a 13 pessoas. Ele e os seus discípulos, que eram os 12. Então você percebe que esta mesa, esse preparo todo que Jesus estava fazendo, era para um grupo seleto. Era uma oportunidade que ele tinha de poder extravasar o que ia acontecer. Esse jantar, essa ceia, ia mudar a história da humanidade. Por isso ele foi tão criterioso, por isso ele foi tão seletivo. Olha, siga o homem. E quando ele chegar numa casa, pergunte ao dono da casa, tem que ser uma sala ampla, tem que ser uma sala mobiliada, porque eu vou jantar com vocês pela última vez. O número de participantes, eu disse que eram quantos? Vai cair o número. Vai cair o número. Cair para quanto? 12. Porque um estava ali, mas o coração estava longe. Como é bom nós estarmos inteiros na mesa, em coração verdadeiro. Amém? Juntos, na mesma pegada do mestre, do líder. A mesa não era isso. A mesa era baixa. Era mesa de proximidade. Estava tudo próximo. Mas deixa eu te mostrar umas coisas aqui, que é bem importante para reforçar isso. Vamos para Mateus 26, 14. Você já está em Mateus 26, né? Volta no versículo 14. Olha o que diz. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, ele se chamava assim porque ele nasceu no lugar que se chamava Queriote, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? Os chefes do sacerdote responderam e disseram: 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar o que, irmãos? Uma oportunidade para entregá-lo, para atraí-lo. Amém? Por isso o escritor aos Hebreus diz que não haja entre vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Porque mesa é lugar de honra, é privilégio, mas também é lugar de compromisso. Amém? Marcos 14, versículo 11, diz assim: a proposta muito os alegrou, e lhes prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Lucas capítulo 22, versículo 3, diz assim, diz mesmo: então Satanás entrou aonde, gente? Aonde? Em Judas.
Isso quer dizer que Judas cedeu a uma tentação. Se ele resistisse, não seria ele. Embora houvesse uma profecia que apontasse para uma traição que aconteceria com Jesus, se ele resistisse, não seria ele, mas ele deu lugar. Nos nossos dias, como é que alguém pode dar lugar a Satanás? Reservando uma vaga na garagem, no estacionamento? Não, diga não. Aqui, ó. Por isso as mulheres ontem estavam com um tema maravilhoso. Saúde. Diga de novo, saúde. Porque tudo começa aqui. A mente faz parte da alma. Mente, vontade, intelecto compõem a alma. É o único meio de Satanás entrar na vida de uma pessoa. Por isso há livros tão maravilhosos, irmãos. Campo de Batalha da Mente. Mente Renovada, de Nancy Dufresne. Quantas coisas maravilhosas nós temos. Acesso Negado, de John Bevere. Livros para você aprender, pegar e não deixar Satanás entrar na sua mente. Colocar depressão, colocar síndrome de pânico, medo disso, medo daquilo. Não feche a porta para Satanás. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Como diz Beatriz, bloqueia. Fecha a porta para ele. Mas que porta é? A porta da sua mente. Porque se ele alcançar a sua mente, ele vai alcançar o seu coração, o seu homem interior. Então aquilo que era uma sugestão transforma-se numa ação. E Judas permitiu isso. E Judas estava lá nesta ceia. Mas ele estava lá participando, mas já com o coração vendido. Mas aquela noite, como eu disse, seria a noite. Nada ia ficar isento. Jesus tinha sobre ele os dons, tinha sobre ele o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a trabalhar na vida de Jesus. E Jesus começou a expor coisas poderosas naquele lugar. Em nenhum momento você vai ver Jesus colocando o dedo no nariz de Judas, em riste para Judas. Não. O Espírito Santo, diga, o Espírito Santo é maravilhoso demais. Amém? E aí, irmãos, Lucas 22, versículo 7 diz assim. Lucas agora vai falar. Mateus já falou, Marcos falou, agora é a vez de Lucas. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Lucas vai agora dizer quem eram os dois discípulos. Lembra que Mateus disse alguns discípulos? Lembra que Marcos disse 2 discípulos? Lucas agora vai um pouco mais além. Ele diz quem eram os dois. Pedro e Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. E aí os versículos seguintes são semelhantes ao que Mateus diz e ao que Marcos diz. Mas Mateus 26, 21 diz algo interessante. Olha o que diz Mateus 26, 21. E enquanto estava comendo, ele disse, certamente um de vocês vai me trair. Quem falou isso foi Jesus. Qual foi a reação? Versículo 22 diz, eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um depois do outro. Com certeza não sou eu não. Eu não sou eu não, eu sou eu não. Certo? Olha o que vai acontecer. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor que não tivesse nascido. Então Judas, Henrique, se atreveu a fazer uma pergunta. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza
não sou eu. A resposta foi, sim, é você. Em outras versões, tu disseste. Espírito de engano não pode ficar nessa mesa, nesta reunião. Amém? Espírito de mentira. Porque essa é uma mesa do Senhor. Por isso Deus revestiu a igreja, capacitou a igreja com dons que entram em operação. Um deles, o dom de discernir espíritos. Deus é muito sério nas coisas dele. Ninguém precisa ter medo de Deus. Ninguém precisa achar que Deus vai chicoteá-lo. Não, Ele só quer apenas o teu coração, o teu temor, a tua entrega, o teu compromisso, a tua alegria. Mas Judas não merecia estar ali. Ele já estava contaminado com a alta traição. Olha o que aconteceu, e nós já estamos caminhando para encerrar. No versículo de João, agora João que vai falar. João capítulo 13, João vai falar dessa noite. E em João 13, 26 diz assim: aquele quem der esse pedaço de pão molhado no prato, então molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Aí Jesus falou algo para ele: olha, o que você está para fazer, faça depressa. Ninguém entendeu aquilo que Jesus estava falando, mas Judas se ausenta da reunião. Lembra que eu falei para vocês que a reunião ia ter uma subtração? Alguém ia sair? É nesse momento, quando Jesus desmascara Judas, que ele sai. E aí vem algo poderoso. Depois que Judas sai, aí Jesus vai instituir a ceia do Senhor. Amém? A ceia do Senhor que hoje nós participamos foi instalada depois que estavam todos concordes. Todos que amavam a Jesus estavam ali. Todos que tinham apreço por Jesus estavam ali. Porque a ceia remete a saber discernir o corpo do Senhor. O que é o corpo do Senhor? Olha em volta de você. Discernir o corpo do Senhor é olhar para o Henrique, olhar para o Edson, olhar para vocês e entender que todos nós fazemos parte do corpo do Senhor. Paulo achou isso tão interessante. E deixa eu te dizer uma coisa, Paulo não estava nessa reunião, certo? Mas ele diz lá, e o pastor lê todas as ceias: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que foi traído, tendo tomado o pão, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Paulo não estava lá, mas Jesus revelou a Paulo a ceia do Senhor. Ah, irmãos, quando nós formos participar da ceia, neste mês de julho, eu quero que você venha com essa animação, entendendo o seu privilégio. Eu queria que o louvor já chegasse para cá. Entendendo o seu lugar de honra, entendendo a posição que Deus te colocou. Sabe, depois disso aqui, Henrique, aconteceu tanta coisa. Jesus falou que Pedro ia negá-lo. Nessa mesma noite, Jesus faz algo que um judeu não aceitaria jamais. Ele tira a sua túnica e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele precisava fazer, era a última noite. E eu só quero mostrar um versículo para você antes de encerrar. Ou pelo menos citar para você. Depois de tudo que ele ministrou sobre a mesa do Senhor, a Bíblia diz que Jesus orou pelos seus discípulos. Isso está em João capítulo 17. E lá nessa oração, ele orou por você, Vitor. Orou por mim. Aí você fala: mas eu não estava lá nessa reunião. Mas ele orou por todos nós. Ele disse: eu não oro somente por eles, mas por aqueles que hão de crer em mim. Diga: Jesus,
Diga Jesus, diga Jesus, orou por mim. Ele já orou por você. Ele já te viu nesse banquete, nesta mesa, a mesa da comunhão, a mesa da revelação, a mesa do compromisso. Quando nós viermos aqui esse mês, irmãos, pelo amor de Deus, participarmos da mesa do banquete do Senhor, nós estamos proclamando a morte do Senhor e estamos dizendo: ei, Ele virá, Ele vai voltar. Amém? Eu queria até ensaiar com você já de uma vez, aproveitando o louvor, nós vamos cantar agora e encerrar. Eu queria muito que você guardasse isso, meu irmão, o seu lugar de honra, junto à mesa, junto ao Pai. É honroso para nós termos um pastor que nos abastece tanto. Ter alguém que se esmera no ensino da palavra em oração, para trazer o melhor para você, para a sua vida ser edificada, para a sua família, para você crescer, avançar, livre de vaidade. Deus honra conectando pessoas. Estar aqui hoje é lugar de honra. Fique de pé e vamos louvar e adorar esse Deus tão maravilhoso. A Bíblia diz que Jesus, quando terminou a reunião, que ele acabou de orar, diz que ele cantou um hino e subiu para o Monte das Oliveiras. Mas veja, presta atenção, quando eu estava lendo isso, eu falei: meu pai, ele estava indo para a morte, ele estava indo para a cruz, e ele conseguiu cantar. O justo não teme más notícia, más rumores. Você não vai quebrar. Você não vai quebrar. Quem disse que você não vai passar de ano? Vai sim. Ele cantou indo para o Monte das Oliveiras. Ele cantou indo para o Calvário. Aleluia. E eu espero que você cante. Cante com toda a vibração. Sabe que esperamos partir. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, faça a sua festa. Os corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos ouve. Aleluia, cante com alegria no seu coração. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações
queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Quem tu és, tome lugar de reconhecemos quem tu és, tome lugar de reconhecemos quem tu és, tome lugar de reconhecemos quem tu és, e reconhecemos quem tu és. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se nesta noite tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, ainda não reconheceu o Senhor como aquele que pode te salvar. Eu quero abrir a oportunidade para você. Basta você dar um sinal, basta você levantar sua mão onde você está, e nós vamos orar como igreja pela sua vida neste momento. Aleluia, glória a Deus. A unção poderosa neste lugar, a unção do Senhor despejada, uma unção coletiva em cada um de nós nessa noite. Se você quiser receber agora, esse é um momento maravilhoso. Basta você levantar sua mão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado. Não sei se alguém também nesta noite enfermo e que precisa receber a oração da cura neste momento. Alguém que crê que Jesus já o curou e a cura vai se manifestar na sua vida nesse momento. Amém? Todos sarados, curados. Aleluia. Tem alguém aqui, está vindo aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, Valdemir. Oh, glória a Deus. Obrigado. Qual é o... Reconhecemos quem tu és.
Glória a